Na sexta-feira passada, diversos órgãos de defesa do consumidor realizaram uma blitz nacional nos aeroportos. O principal objetivo foi fiscalizar a cobrança da bagagem despachada pelas empresas aéreas. Vamos saber o saldo dessa operação com o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Alagoas, Tiago Vanderlei. Boa tarde, Tiago, seja bem-vindo novamente. Tiago, qual foi o saldo dessa operação? Boa tarde a todos. Nós conseguimos detectar algumas irregularidades, que todas elas vão estar no relatório que está sendo já produzido, que entre elas foi a falta da informação clara sobre a Resolução 400. Que é essa nova resolução. Que é essa nova resolução, que apesar de nós não sermos favoráveis a ela, ela está em vigor, né? Há uma discussão judicial em relação a isso, mas que com relação ao cumprimento dela, a informação da bagagem despachada, de volume, de preço... As empresas têm que divulgar, né? Isso não havia uma informação clara relativa a isso lá no aeroporto. E muita gente não sabe como funciona ainda, né? Isso. E olhe que cada empresa tem uma política diferente. Agora, ela tem que informar. Ela tem que dizer realmente a questão do limite de bagagem, do peso, do preço, e não havia essa disposição de forma clara para o consumidor. E, além disso, também foi constatado que não havia Código de Defesa do Consumidor, né, disponível para consulta do próprio consumidor. São coisas já antigas, que já deveriam estar cumprindo e não cumprem. Exatamente. E também, principalmente, não havia a redução do preço para quem não tinha bagagem a ser despachada. Uhum. Então, esse que foi a principal justificativa das operadoras em haver essa dispensa, essa cobrança, melhor dizendo, não aconteceu, que foi a redução do preço. E essa redução do preço, como é que funciona? Se a pessoa não tem bagagem para despachar, ela recebe uma redução, um desconto? Ficaria mais barato, deveria ficar mais barato para o consumidor, né? Se você vai só com uma bagagem, não está ficando. Está sendo mantido o mesmo preço. Está se repetindo o que aconteceu há um tempo atrás com relação ao serviço de bordo. Temos que tirar o serviço de bordo para poder baratear as passagens, e também não aconteceu. Antigamente, né, a gente tinha jantar, almoço em voo doméstico. Hoje é só um lanchinho e a passagem continua cara. Continua cara. Então, houve esses problemas que foram detectados lá, e que, inclusive, além disso, o PROCON, né, o PROCON estadual que estava lá, ele também visitou as lojas, as lanchonetes, né, nos aeroportos, já encontrou a questão que não havia cardápio em braille em algumas delas. Uhum. Então, algumas irregularidades foram constatadas, questões, como você bem colocou, já antigas, que já deveriam estar sendo obedecidas e que não foram. E as irregularidades foram encontradas em todas as companhias aéreas que atendem o aeroporto Zumbi dos Palmares, no caso aqui de Maceió? Em todas elas. Havia alguma irregularidade a ser ou corrigida momentaneamente, ou ainda haver uma notificação, uma autuação, enfim. Mas elas foram notificadas, então? Algumas delas foram, né? Outras, facilmente havia uma correção até de imediato. Mas aí as empresas têm um tempo de defesa também? Tem, aí todo o procedimento administrativo frente ao PROCON, aí eles realmente têm que obedecer tudo certinho, e que acredito que não haja problema com relação a isso. Para a gente tirar a dúvida do nosso telespectador em relação a essa cobrança, o que diz a lei exatamente sobre isso? É que as bagagens, elas passarão a já estão sendo cobradas, uhum, né? Que há um limite para a bagagem de mão, com relação ao peso, para 10 quilos, né? Isso. Uhum. Aumentou eram 5 quilos, aumentou para 10, e o que fosse de qualquer outra bagagem a ser despachada, haveria cobrança. Essa cobrança, ela depende de cada... peso, né? Pelo peso, e aí depende de cada companhia aérea. Né? Mas aí tem um limite no voo doméstico, isso? Tem um limite de peso, como sempre foi, ou agora qualquer bagagem despachada? Qualquer bagagem despachada. Esse foi o problema também. Porque antes a proposta é de que haveria uma progressão, que aos poucos isso seria retirado, só que isso não aconteceu. No final do ano passado foi repentino, que em 90 dias passaria a ser cobrado qualquer bagagem despachada. Então já houve essa mudança radical, em que há uma discussão judicial acerca dessa resolução,
Mas, enquanto ela estiver vigente, né, a gente tem que fazer cumprir. E, mesmo assim, já foram detectadas irregularidades. Tem valores determinados ou cada empresa coloca um valor? Deve ter um limite aí. Não há uma regra fixa com relação a isso, né? Mas o que a gente pôde constatar foi que, por exemplo, em algumas companhias aéreas, o valor da bagagem despachada, antes e depois da resolução, que deveria ser até um pouco mais baixo, não houve alteração. Tem empresa que nem está cobrando ainda. Isso, tem algumas que ainda não estão cobrando, que ainda há que inclusive há o serviço de bordo em algumas delas. Então, quer dizer, é um depende tipo de fidelidade muito também do cliente. O cliente também, né, preferia aquela empresa. Exatamente. O mais importante disso tudo é que o consumidor, exatamente, preste atenção, faça a comparação de preços, né, dos serviços que estão sendo oferecidos, das passagens, se isso está refletindo ou não naquela passagem, se há informação clara quando ela for ao aeroporto ou no próprio site quando for adquirir a passagem. Então é interessante que o consumidor esteja atento a tudo isso. E o melhor disso tudo foi que essa ação se deu de forma totalmente conjunta, né, com a iniciativa da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor, na presidência da doutora Maria Miranda, mas ocorreu juntamente com os PROCONs. Aqui tivemos a presença do PROCON municipal, junto com o PROCON estadual, o Ministério Público e várias entidades civis de defesa do consumidor em todo o Brasil. Rapidinho para a gente encerrar, só para a gente não deixar de passar essa informação, os órgãos de defesa do consumidor, eles estão correndo atrás, né? Já tem ação judicial, tem também projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para derrubar essa medida, para que não se cobre por essa bagagem. Isso, houve a propositura dessa lei no Senado, ela agora está na Câmara, e que inclusive a Comissão Nacional está trabalhando em relação a essa lei, a esse projeto de lei, né, para que haja realmente o que for mais justo e mais favorável ao consumidor. A gente não quer que a empresa não tenha lucro, é uma coisa que eu sempre ressalto, mas a gente quer que haja um equilíbrio entre as partes, né, que o consumidor não saia perdendo como efetivamente está acontecendo, infelizmente. Ok, Tiago, muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde, bom trabalho para vocês. Obrigado, boa tarde. Obrigada. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde e até amanhã.